Continuando nossa saga sobre as piores e melhores noites de núpcias da história, hoje falaremos sobre outras 5 noites de núpcias que foram muito boas. E dentro da lista tem até uma dobradinha. Começamos a lista com a Imperatriz Leopoldina e Dom Pedro I. Nascida em Viena, na Áustria, em 22 de janeiro de 1797, Leopoldina de Habsburgo-Lorena veio ao mundo dentro de um contexto marcado pela Revolução Francesa e pela expansão do Império Napoleônico. Filha do imperador Francisco I, Leopoldina e seus irmãos tinham um papel importante no jogo de alianças matrimoniais estabelecido por sua família, que ao longo dos séculos promoveu casamentos de vários de seus descendentes com membros das mais importantes casas reais da Europa. Foi graças a essa política de casamentos dinásticos que no final de 1816, a arquiduquesa austríaca foi prometida ao herdeiro do trono do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, ele mesmo, Dom Pedro I. Dom João enviou até a Áustria o Marquês de Marialva como embaixador para negociar os termos finais do contrato de casamento. O matrimônio foi celebrado por procuração em Viena, no dia 13 de maio de 1817. A nova princesa real teve o primeiro vislumbre de seu marido a partir de um retrato em miniatura que lhe fora entregue por Marialva, e o retrato estava cravejado por diamantes. Depois da cerimônia em Viena, a arquiduquesa partiu em direção ao Rio de Janeiro, em uma viagem que durou cerca de 3 meses, chegando no dia 5 de novembro de 1817. A princesa real foi saudada com entusiasmo pela família real portuguesa, bem como pela população do Rio de Janeiro. Arcos do triunfo foram erguidos com símbolos de amor, concórdia e prosperidade para celebrar a chegada da esposa do príncipe. Dona Leopoldina, por sua vez, ficou maravilhada com toda aquela recepção, especialmente com a paisagem natural que o Rio de Janeiro lhe proporcionava a partir do mar. Ela desembarcou no dia seguinte, fora levada em uma carreata até a Quinta da Boa Vista, lugar onde residia a família real. A seguir, houve uma cerimônia para a noite de núpcias. Depois de Leopoldina ser assistida pela rainha e pelas princesas, ela foi despida, deitada na cama e passou a esperar pelo príncipe. A noite entre os dois foi bem sucedida. Apesar das deficiências de sua formação, Dom Pedro não decepcionou a esposa. Segundo alguns relatos, no dia seguinte à noite de núpcias, Dom Pedro levara a esposa à casa de seu guarda-roupa, onde eles almoçaram e tornaram a voltar àquele lugar algumas vezes. Foi o início de um sonho para Leopoldina, mas que logo desmoronou. E como dissemos no início do vídeo, a dobradinha é dele mesmo, do raparigueiro Dom Pedro I, pois seu segundo casamento com Amélia teve uma noite de núpcias daquelas. Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Beauharnais tinha 17 anos quando chegou ao Rio de Janeiro. Havia acabado de cruzar o mundo em uma fragata para encontrar seu futuro marido, o imperador viúvo Dom Pedro I. Amélia era neta da imperatriz Josefina, a primeira esposa de Napoleão Bonaparte. Pouco antes da chegada da segunda esposa, Dom Pedro, famoso por casos inumeráveis, havia despachado para São Paulo sua amante de longa data, Domitila de Castro, a conhecida Marquesa de Santos. O imperador ficou esperando no porto a chegada da noiva, que trazia consigo sua filha mais velha, Maria da Glória. A fama de raparigueiro de Dom Pedro e a distância entre Brasil e Europa haviam afastado um sem número de pretendentes, e por isso ele deve ter ficado abismado com a beleza da moça, que topou o casamento graças aos esforços do embaixador brasileiro na França, o Visconde de Pedra Branca. Em uma das cartas ao seu enviado à Europa, o imperador pedia que encontrasse uma mulher muito bonita. E foi o que ele fez, pois Dona Amélia era muito bonita. Depois da chegada da noiva, Amélia e Pedro receberam as bênçãos nupciais na Igreja Nossa Senhora do Carmo, antiga Catedral Imperial. A beleza da imperatriz deslumbrou a todos, com um longo vestido branco e um manto bordado em prata. Depois da cerimônia, houve uma celebração pública com fogos de artifício, salvas de artilharia e cortejo de carruagens. Em seguida, a corte foi servida com um grande banquete. Somente no dia seguinte ao baile, o casal iniciou sua lua de mel.
Eles passaram 6 semanas na fazenda do Padre Correia, na Serra da Estrela, futura cidade de Petrópolis. De fato, Amélia veio para mudar de uma vez por todas a vida de Dom Pedro e da corte brasileira. No início, ela até conseguiu frear os casos extraconjugais do marido, e tinha mais fibra que Dona Leopoldina, não aceitando tão facilmente as puladas de cerca do imperador. A estada da segunda imperatriz no Brasil foi bem curta. Menos de 2 anos depois do casamento, ela partiu para a Europa. Em terceiro lugar nesta lista está o casal Carlos V, imperador do Sacro Império, e Isabel de Portugal. Naquela época era muito comum a união matrimonial entre os reis da Espanha e Portugal, e o casamento entre os dois seguiu essa longa regra. Era para ser só mais um casamento arranjado. Porém, o que se viu foi uma relação muito boa. Em 17 de outubro de 1525, celebrou-se o acordo matrimonial. Mas antes disso, o Papa deveria enviar uma autorização, já que Carlos era primo de Isabel. Obtida a dispensa papal, celebrou-se a cerimônia de casamento por procuração na noite do dia 1º de novembro de 1525. Isabel era considerada a princesa mais bela do seu tempo. Já Carlos V tinha lá seus defeitos genéticos da família Habsburgo, como um queixo bem pronunciado que ele procurava disfarçar com a barba. Mas quando eles se viram, nada disso importou. Isabel só chegou a Sevilha em 5 de março, mas ela ainda teve de esperar a chegada do noivo, que só chegou em 10 de março. As fontes da época referem que o imperador ficou deslumbrado ao ver a noiva, procurando casar logo naquela mesma noite. Isabel ficou igualmente bem impressionada com o noivo. Carlos V era um jovem de 26 anos, já Isabel tinha 22. No final da cerimônia, os noivos apaixonados recolheram-se aos seus aposentos. Carlos, muito apressado, pediu para que todos saíssem da sala, para que enfim ele pudesse deflorar a noiva. A noite foi tão boa que Carlos V conseguiu deixar de lado seu grande império para ficar 6 meses de lua de mel. E rapidamente Isabel engravidou. Nicolau nasceu em 1868 e Alexandra em 1872. Depois do funeral de seu pai, o czar Alexandre III, em 1894, Nicolau casou-se com Alice de Hesse, que ao se tornar sua esposa, também mudou de nome, passando a se chamar de Alexandra Feodorovna quando se converteu à Igreja Ortodoxa Russa. O casamento realizou-se na capela do Palácio de Inverno em São Petersburgo, no dia 26 de novembro de 1894. Foi um casamento vitoriano, sereno e comum por fora, mas baseado no amor físico intenso e apaixonante. Os pais de Nicolau não aprovaram o casamento, e nem os pais de Alexandra. Até a rainha Vitória era contra o matrimônio. Alexandra visitou a Rússia pela primeira vez quando sua irmã mais velha casou-se com o irmão mais novo de Nicolau. Na época, Alice tinha 12 anos de idade. Nicolau, o então herdeiro do trono, tinha 16 anos e se apaixonou de imediato. Diferentemente de vários outros casamentos reais, o casamento dos dois foi realizado por amor. Mesmo enfrentando a oposição dos pais, da rainha Vitória e da Rússia, o casal teve uma vida conjugal bastante feliz, começando pela noite de núpcias. O casal também foi muito fértil. Pouco menos de 1 ano do matrimônio, nascia a primeira filha do casal, Olga Romanov. Depois, viriam mais 4 filhos. E por último, nesta lista, falaremos sobre os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Isabel nasceu em 22 de abril de 1451. Fernando, em 10 de março de 1452. Na época, ainda não existia um país chamado Espanha. O território espanhol era dividido em vários reinos. O pai de Isabel era rei de Castela, localizado na região central. Já o pai de Fernando era rei de Aragão, no nordeste da atual Espanha. Em 1469, Fernando e Isabel se casaram. Isabel escolheu o seu marido. Ela contava com a oposição de seu irmão, que não queria deixar que ela herdasse a coroa. Espertamente, a futura rainha fugiu das garras do irmão e se casou às escondidas com o futuro rei de Aragão. A união dos dois teve um impacto político gigantesco, além de uma relação íntima produtiva. Isabel herdou o trono de Castela em 1474, mas ela só foi reconhecida como rainha 2 anos depois.
No mesmo ano, Fernando se tornou o rei de Aragão. Unidos, os dois reinos deram início à formação da Espanha. A parte religiosa do casamento foi celebrada pelo arcebispo de Toledo. A noite de núpcias ocorreu como esperado, e Isabel conseguiu seu grande troféu. Após a noite de rally-rola, ela pegou os lençóis manchados de sangue e mostrou a um grupo de pessoas que esperava do lado de fora do quarto. Ela queria que o povo soubesse que o casamento havia sido consumado e que ela tinha se casado virgem. As comemorações do casamento duraram 7 dias, com danças, fogueiras e brincadeiras. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!